A delação do Mauro Cid continua entregando podres e mais podres do Bolsonaro. A gente aqui imaginando que ele só ia falar daqueles 3 casos que são os mais famosos, né? A venda das joias, a falsificação do cartão de vacinação do Bolsonaro e a minuta do golpe que foi encontrada no celular do Mauro Cid. Que nada, ele está falando muito mais, está contando tudo que ele presenciou enquanto era o servidor mais próximo do ex-presidente, quando ele era o ajudante de ordens do Bolsonaro, porque ele ajudava o Bolsonaro a fazer tudo, tá? Olha só essa notícia aqui sobre a delação premiada. Mauro Cid vai falar da relação de Bolsonaro com veículos de imprensa alinhados ao ex-presidente. Militar afirma que provará como a imprensa bolsonarista era financiada. E aí a gente está falando de emissoras de televisão, de rádio, de sites, e a mais atingida provavelmente é essa aqui, ó, a Jovem Pan. Jovem Pan e demais órgãos de mídia bolsonaristas serão expostos na delação de Cid. Ele vai detalhar tudo, o contato com a Jovem Pan para combinar pautas pró-Bolsonaro, como você está vendo nessa notícia aí. Por quê? Segundo consta, o que rolava? O Bolsonaro propunha pautas para as emissoras, combinava as perguntas, ia lá dar entrevista, dava tratamento privilegiado, geralmente dava entrevista só para aqueles veículos que eram simpáticos, e também garantia que comentaristas, jornalistas, fossem todos bolsonaristas também, para defendê-lo. E é exatamente o que a gente vê na realidade da Jovem Pan, né? A Jovem Pan virou praticamente a voz do bolsonarismo, como diz essa matéria aqui da Folha de São Paulo. Ela virou uma espécie de Fox News brasileira. A Fox News é uma emissora americana que se aliou ao Donald Trump e aos republicanos e virou praticamente o porta-voz do Donald Trump. E a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil com a Jovem Pan. Claro que isso não acontece de graça, né? Isso acontece em troca de muita grana. Segundo as informações que foram publicadas já a partir da delação do Mauro Cid, a Jovem Pan recebeu 18 milhões e 800 mil reais só no mandato do Bolsonaro. E, curiosamente, era emissora só de rádio e agora também tem uma emissora de televisão. Supostamente poderia ter construído essa emissora com a grana do governo federal, que mudou completamente o patamar da Jovem Pan, né? O Mauro Cid contou também que ele telefonava para a emissora, agendava as entrevistas e fazia toda a combinação em nome do Bolsonaro. Então, é uma delação qualificada de alguém que estava do lado, vendo e participando de tudo. E ele falou mais, viu? Não falou só disso, não. Sabe o que ele falou também? A Jovem Pan noticiou, olha que curioso. Mauro Cid diz à Polícia Federal que entregou dinheiro da venda de relógios nas mãos de Bolsonaro. Antes, o valor teria sido depositado na conta do pai do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. É essa matéria que eu estou te mostrando aqui agora, ó, da Jovem Pan, que foi a quem publicou essa notícia. E aí é o seguinte, ele está deixando muito claro que não tem como o Bolsonaro dizer que não sabia, que não mandou, que o Mauro Cid tinha autonomia. Por quê? Porque ele recebeu o dinheiro em mãos. O dinheiro foi, vendeu o relógio, depositou na conta do pai do Mauro Cid, o general Lorena Cid, que também está enrolado nessa história. Aliás, justamente porque envolveu o pai é que o Mauro Cid cansou e resolveu delatar. E aí de lá dessa conta o dinheiro foi sacado em dinheiro vivo e entregue em mãos para o Bolsonaro. Como é que ele vai explicar essa agora é que eu quero ver. E eu estou doido para ver essa delação avançar cada vez mais, porque deve ter história que a gente nem imagina que aconteceu e que vai aparecer a partir da caguetagem do Mauro Cid.